solução, mas algo dentro de você, que é o dom da fé, crê, e esse crer sobrepassa a sua razão, sobrepassa a sua limitação humana, e aí você crê naquilo que você não vê, você crê naquilo que é totalmente impossível, você... Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e hoje, gente, nós vamos dar continuidade a essa maratona dos 9 dons do Espírito Santo. E sabe qual dom que eu tenho para falar hoje para vocês? É o dom da fé. E antes de falar um pouquinho sobre o dom da fé, eu quero falar algo que eu penso a respeito deste dom. Para mim, esse dom, ele é a base, ele é o fundamento. Porque se não houver uma pessoa que tenha uma fé a um nível tão exagerado, a um nível tão extremo, eu acredito que os outros dons não podem operar. Então, é uma fé exagerada. Então, para que a gente veja cura, sinais, maravilhas, para que você tenha a coragem de profetizar, para que você entregue uma palavra de conhecimento, de sabedoria, é necessário uma fé fora do comum. E eu quero agora resumir o dom da fé nesta frase: é uma fé fora do comum. Porque a gente conhece dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, muitas pessoas que são fervorosas, pessoas que, nossa, aquela pessoa tem uma fé tão linda. Mas eu não tô falando dessa fé linda, eu não tô falando de uma pessoa fervorosa. Eu tô falando de uma pessoa que acredita no impossível. Eu tô falando de uma pessoa que acredita que um morto pode ressuscitar. Eu tô falando de uma pessoa que acredita que no leito de morte, quando todos os médicos já deu a sentença de morte, já deu o laudo de que não tem mais jeito, essa pessoa ainda fala que essa pessoa vai sobreviver e vai sair daquilo. Então, gente, é uma fé fora do comum, é uma fé extremamente exagerada, é uma fé que sobrepassa o nosso entendimento racional. Então, quero que vocês peguem essa chave aí. O dom de fé é uma fé que não bate com a sua razão. A sua razão e essa fé exagerada, elas toda hora brigam entre elas. Porque a sua mente racional, a sua mente que conhece, sabe de fatos, ela briga com essa fé, com essa explosão de fé dentro de você. É como se fosse dois viés. Um viés racional e um viés do sobrenatural, aonde essa fé é forjada, aonde essa fé é alimentada, e você nem sabe, porque você acredita tanto, porque você crê tanto, porque você vê de uma outra forma e você não tá nem aí pra sua mente racional. Você fala, não importa o que a minha mente tá falando, eu creio que vai acontecer dessa forma. E Abraão, gente, foi o pai da fé, como acho que Daniel e Noé, que foram os homens na Bíblia citados por ter uma fé sobrenatural, uma fé exagerada. Por quê? Abraão, quando Deus pede para ele ir sacrificar Isaac, que era o filho da promessa, imagina, gente, Abraão foi ter o Isaac já muito velho, muito idoso, né? Sara só teve o Isaac e de repente a pessoa que deu aquela promessa, a pessoa que cumpriu aquela promessa, que era Deus, chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Gente, imagina Abraão pegando o Isaac, levando lá para o monte para sacrificar. Mas quando eles estão indo, né,
em direção ao sacrifício. Isaac não estava sabendo de nada. Aí Isaac pergunta para Abraão: pai, mas aonde está o cordeiro do sacrifício? E olha o que Abraão fala: Deus proverá. Então, dentro de Abraão, dentro do coração dele, ele sabia, porque ele sabia que por mais que a sentença que Deus deu para ele era sacrifica o seu filho, ele sabia que Deus ia fazer algo. Então ele falou: Deus proverá. Ele não virou para Isaac e falou: Isaac, o sacrifício é você. Sinto muito, meu filho. Ele falou: Deus proverá. E ali, quando vinha com eles alguns servos, até ali, à beira do monte, até um certo ponto do monte, ele fala assim para os servos: esperam aqui, que daqui a pouco eu e o Isaac voltaremos. Como assim? Se Deus falou para ir sacrificar o menino, e aí ele vira para os servos e fala: eu e Isaac voltaremos. E tem uma passagem na Bíblia onde fala que Abraão acreditava do fundo do coração que mesmo depois que ele sacrificasse Isaac, Deus poderia ressuscitar o Isaac das cinzas. Então, gente, o dom da fé é neste nível de fé. É algo irracional, é algo que vai contra a sua mente humana, contra a sua mente limitada. Então, o dom de fé, ela age numa esfera em que talvez para a sua mente humana não tenha mais jeito. Para suas limitações, para sua inteligência emocional, para aquilo que você conhece, já não tem mais solução. Mas algo dentro de você, que é o dom da fé, crê, e esse crer sobrepassa a sua razão, sobrepassa a sua limitação humana, e aí você crê naquilo que você não vê, você crê naquilo que é totalmente impossível, você crê, você consegue ver com os olhos da fé algo que é impossível aos olhos humanos. Mas você não só crê, gente, porque o dom da fé não é só crer, é você crer e entender que aquilo ali vai acontecer. Isso daí é o dom da fé. Quero ler uma passagem que está lá em Hebreus 11:1 que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, ora, a fé é um fundamento de algo que nós esperamos, É algo que nós idealizamos, é algo que nós queremos. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Aí, vírgula, e é a prova das coisas que não se vê. Então, o que é isso? É algo que nós esperamos, mas é algo que nós não vemos. Então, nós temos que crer. Aqui é um resumo sobre o que é fé, ok? Quero ler outra passagem para vocês que fala lá em Marcos 16, do capítulo 17 ao capítulo 18. E é por isso, gente, que eu falo que eu não acredito que uma pessoa ela atue somente numa esfera de dom. Eu acredito de todo meu coração, eu, Larissa, tá? Que para você se mover em alguns dons ou em todos os dons, esse dom da fé, ele tem que ser um arroz com feijão, ele tem que ser uma base dentro de você para que você possa agir dentro dos outros dons. Porque tem que ter fé para você impor a mão numa pessoa e declarar que ela está sendo curada. Para que você declare, por exemplo, uma provisão divina
que está dentro dos sinais e maravilhas, né? Eu quero que você coloque a mão numa pessoa e fala: sai daí agora em nome de Jesus. E o demônio tem que se manifestar ali e a pessoa cai endemoniada e você expulsa aquele demônio. Então, tem que existir uma fé dentro de você irracional. Porque a nossa mente humana sempre vai lutar contra o sobrenatural. E é por isso que nós temos que estar todo o tempo cheios no nosso espírito, para não só crer em todos os dons, mas para que nós possamos atuar dentro de cada dom. Então vou ler lá Marcos 16 para vocês, que fala assim: estes sinais seguirão aos que creem. Crer é o que eu acabei de dizer, Hebreus 11:1, tá? Que é o resumo de fé. Então, que sinais são esses que vão acompanhar aqueles que creem? Aí fala lá, em meu nome. Gente, em meu nome é o nome de Jesus. Não há nada além desse nome. Não há nada que possa estar, que possa ser superior a esse nome. E esse nome é Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui, nesse versículo, tá falando assim, que os sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crê? Eu e você que é cristão. Só que além de os sinais nos acompanhar, em nome de Jesus, nós faremos obras grandes, obras maiores. Jesus falou assim, vocês vão fazer obras maiores da que eu fiz. Então, a fé, né? Ela vai forjar o nosso crer. Ela vai alimentar o nosso crer. E através do dom da fé, nós vamos fazer coisas, né? Dentro do reino de Deus. Então, o dom da fé, ele é um dom fundamental. Se você falasse assim, Larissa, qual dos 9 dons do Espírito Santo você acredita que antecede qualquer dom? Eu vou falar com toda a propriedade do mundo para você. Eu creio que é o dom da fé, porque sem fé, gente, eu não tenho capacidade para declarar cura sobre o enfermo, para expulsar um demônio, para entregar uma palavra de sabedoria, para operar em sinais e maravilhas, para profetizar. Então, a fé, ela é o dom fundamental. Então, eu quero que, se você deseja ter os 9 dons do Espírito Santo, ou se você deseja ter só o dom da fé, que é uma fé que alguém tá falando assim, não tem mais jeito, mas não vai dar certo. Você tá falando assim, vai dar certo. Eu já vi, eu vejo. Porque fé é aquilo que a gente espera, mas não vê. Só que quando você tem uma fé que ela é irracional, né? Porque racional é quando a nossa mente humana consegue idealizar, consegue calcular, consegue colocar limitação. Então, o dom da fé, ela é uma fé irracional. Então, quando alguém chega pra você e fala, Larissa, não tem mais jeito, Larissa, acabou pra mim, não tem mais jeito. Eu falo, olha, eu vejo que não vai ser assim. Eu vejo uma provisão nessa área. Eu vejo que Deus vai abrir uma porta pra você. Eu vejo que o seu casamento não tá acabado. Você ainda vai dar testemunho do seu casamento. Então, isso é o que? O dom da fé operando dentro de mim pra me entregar uma palavra de vida pra uma pessoa que acha que o Isaac dela tá morto. É isso aí. Deus não falou para Abraão, vai lá e sacrifica Isaac? E o que aconteceu, gente? Quando Abraão estava para sacrificar Isaac, o anjo fala, pare. Por quê? Deus queria saber se o coração de Abraão estava no dono da promessa, que era Deus, que tinha dado Isaac. Foi uma promessa que demorou muitos anos para acontecer, ou se estava
na promessa, no filho, né? E quando Abraão está ali para sacrificar Isaac, o anjo de Deus aparece e fala: pare, eis aqui o cordeiro. E ali aparece um cordeiro que é colocado no lugar de Abraão, ok? Então, muitas vezes vai chegar muitas pessoas ao nosso redor falando que o Isaac morreu. E esse Isaac pode ser o quê? O casamento, a área sentimental, a profissão, a área financeira, uma situação que não tem jeito mais, uma restauração familiar. E você, agindo no dom da fé, você vai falar assim: para, calma, tem solução. Como teve um cordeiro para Isaac, tem hoje a solução para o teu problema. Você está enxergando até aqui, mas eu, com os olhos da fé, eu, com o dom da fé, eu consigo enxergar a solução para essa causa, a solução para este problema. Então, gente, o dom da fé é isso. É uma fé irracional, é uma fé exagerada, é uma fé que às vezes você vai se deparar com ela e você vai falar assim: meu Deus, eu acho que eu tô ficando maluca, porque muitas vezes eu fui fazer coisas no reino de Deus e eu falei: eu estou ficando louca. Mas essa fé me impulsionou a fazer, a tomar uma ação, e eu vi que eu não era loucura e simplesmente era uma fé exagerada, era uma fé que sobrepassava todo o meu entendimento humano. O dom da fé, gente, é um dom lindo, é um dom que antecede todos os dons no meu conceito, tá? De Larissa, é uma fé que antecede todos os dons. Então peça para Deus que Ele te dê o dom da fé, porque através da fé nós fazemos coisas irracionais dentro do reino de Deus, que são sobrenaturais, e nós conseguimos agir dentro de cada esfera. Por exemplo, para que hoje eu imponha as mãos sobre uma pessoa e declaro assim para ela: seja batizada pelo Espírito Santo em nome de Jesus, é Jesus que batiza, né, com o Espírito Santo, mas para que eu possa ir e colocar as mãos e ter autoridade para declarar, antes eu tenho que crer que quando eu declarar da minha boca essas palavras, essa pessoa ela vai ser batizada, porque Deus sempre vai trabalhar com a nossa fé. Por exemplo, chega alguém aqui hoje para mim, Larissa, e fala assim: Larissa, eu tenho uma dor que ela é crônica, ela é há 10 anos e ela não cura, ela não tem jeito. Eu vou falar para ela: você crê? É a primeira pergunta que eu faço. Você crê que Deus pode te curar? Ah, Larissa, não sei. Ah, Larissa, eu acredito que não. Nem ora, porque não vai acontecer. Por quê? A pessoa, gente, que ela quer ser curada, ela tem que dar os 50% dela, que é o quê? A fé dela. Ela tem que acreditar que através de um homem ou de uma mulher de Deus, Deus pode vir e dar o milagre para ela. Mas se ela não crê, é impossível desse milagre acontecer. Eu falo com toda a propriedade do mundo, para que você veja curas, coisas sobrenaturais acontecer na tua vida. A primeira chave é você acreditar. É você acreditar como Abraão acreditou, que das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaac. Que de algo muito impossível, que de algo que talvez você está há muitos anos tentando, pelejando, que de uma cegueira, de uma surdez, de um ventre estéril, Deus pode vir e transformar o cego, voltar a enxergar, o surdo voltar a ouvir, o ventre estéril gerar filhos. É dentro desse nível de fé que eu tô tentando explicar para vocês, ok? Então, pessoal, o dom da fé é uma fé exagerada, é uma fé irracional, é uma fé que, no meu conceito, como eu falei para vocês, antecede todos os dons. E a fé, esse dom da fé, ele não
ele não é só eficiente dentro dos 9 dons do Espírito Santo, mas ele é eficiente em qualquer área dentro do reino de Deus, seja para a gente declarar o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, o batismo com o amor de Deus, ou para a gente estar orando por uma pessoa. Nós precisamos de estar sendo movidos por uma fé exagerada, ok? Então, almejem o dom da fé, que é um dom muito lindo, é um dom que vai fazer com que você sempre veja uma perspectiva boa em qualquer situação. É como se você tivesse um otimismo dentro do reino de Deus, porque você pode estar vendo o Isaac quase morto ali, mas você fala: eu creio que Deus vai prover algo que vai mudar essa realidade, que vai mudar essa circunstância, ainda que a sentença seja essa. Deus pode fazer uma reviravolta e mudar essa situação, porque você crê sem ver. Amém? Gente, isso aí era o que eu tinha para falar sobre o dom da fé. Eu espero que tenha edificado seu coração. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, ok? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, tá? E comenta aqui embaixo: Larissa, eu tomo posse do dom da fé, eu vou ter o dom da fé. Larissa, eu já tenho o dom da fé. Larissa, eu amo ter essa fé inabalável. Larissa, eu preciso ter essa fé. Eu preciso dessa porção, eu preciso agir, eu preciso deste dom. Eu tomo posse desse dom. Amém? Que Jesus te abençoe poderosamente no dia de hoje. E um beijo no seu coração.